Olá, irmãos, saúdo cada um de vocês com a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo, amém? Meu nome é Miriam Anitta e eu estou aqui hoje para ler com os irmãos um texto do irmão Farley Damião Freire Monteiro Filho. Ele é graduado em Teologia e Psicologia, pastor de famílias na Igreja Batista do Farol, psicólogo e terapeuta de casais. Ele mora lá em Maceió, Alagoas. E o pastor Farley escreveu um texto chamado Você Não Está Só. E sempre quando eu ouço uma mensagem assim, eu leio uma mensagem assim, que eu vou repassar, retransmitir a mensagem para vocês, eu fico pensando, né? Para quem é especificamente que o Senhor está direcionando essa mensagem? Porque eu tenho certeza que a palavra de Deus não volta vazia. Então, meu irmão, você que está passando por dificuldade, minha irmã que está muito angustiada e triste, presta atenção nessa mensagem que o pastor Farley Monteiro Filho escreveu. Como eu não ajudei o irmão a escrever nada, eu só vou contar para os irmãos aquilo que eu entendi, tá bom? Então, isso esclarecido, vamos orar e pedir ao Senhor que nos mostre aquilo que é importante que nós possamos aprender. Senhor Jesus, que nós possamos entender todos os dias que não estamos sós, que Tu estás conosco conforme prometestes. Ó Pai, tem misericórdia de nós. Tem misericórdia, Senhor, que nós possamos entender a Tua palavra, colocar no coração e exercitá-la. Perdoa os nossos pecados, é o que te pedimos em nome de Jesus. Amém. Meus irmãos, a nossa porção bíblica está em Isaías 41, do versículo 4 até o 10. É uma época triste para Israel, porque eles estavam lá, né, sendo escravos dos babilônicos, e este trecho vai falar de esperança. E diz assim, ó: Quem realizou feitos tão poderosos e chamou cada nova geração desde o princípio dos tempos? Eu, Senhor, o primeiro e o último, somente eu. Os povos do outro lado do mar observam com temor terras distantes, estremecem e se aprontam para a guerra. Cada um encoraja seu amigo, dizendo, seja forte. O escultor anima o ourives e o que faz moldes ajuda na bigorna. Muito bem, dizem, está ficando bom. Com todo cuidado, juntam as partes e fixam o ídolo como pregos para que não tombe. Quanto a você, meu servo Israel, Jacó, meu escolhido, descendente do meu amigo Abraão, eu chamei de volta dos confins da terra e disse, você é o meu servo, pois eu o escolhi e não o lançarei fora. Não tenha medo, pois estou com você. Não desanime, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei e o ajudarei. Com minha vitoriosa mão direita o sustentarei. Amém? Bom, irmãos, é engraçado que a gente às vezes passa pelas coisas e esquece, né? O quanto o Senhor tem cuidado de nós. O pastor Farley Monteiro Filho escolheu o versículo 10 para ser o versículo-chave e diz, por isso, não tema, pois eu estou com você. Não tenha medo, pois sou o seu Deus. Eu o fortalecerei, eu o segurarei com a minha mão direita vitoriosa. Aí a pergunta que ele faz logo de cara é assim, se você já passou por alguma situação assim muito difícil, que você não tinha saída, não sabia como reagir, não sabia como falar, e você pensa com você mesmo, onde que está Deus? Por que que o Senhor não está aqui? Por que que Ele não olha para o meu sofrimento? Embora o sofrimento faça parte da vida humana, parece que a gente nunca está preparado para sofrer, né? A gente nunca está preparado para a dificuldade. Por mais que a gente saiba que as dificuldades vão chegar, que o dia mal vai chegar, que não é possível viver a vida sem nunca passar por dificuldade, quando o dia mal chega, a gente não está preparado. E uma das coisas que mais pode trazer peso a esse momento é quando a gente acha que está sozinho. A gente tem aquela sensação de solidão, de que ninguém está ajudando, que ninguém está vendo, ninguém pode nos dar a mão. Aí o irmão Farley, aqui o pastor Farley, ele conta que ele serviu por 3 anos como missionário radical lá no sudeste da Ásia. Não sei exatamente aonde, né? Mas ele conta que um dos momentos mais difíceis para ele
foi quando o líder dele e outros 3 membros da equipe tinham que voltar para o Brasil e deixá-lo lá. E naquela mesma época, porque parece que quando uma coisa chega, outras chegam em seguida, o que aconteceu? Morreu o tio dele e morreu a avó dele. Tudo na mesma semana. Aí aquele luto, aquela dúvida, aquela coisa ruim, a tristeza e todas as dificuldades que ele estava passando fizeram com que ele se sentisse sozinho, porque ele estava longe da família, longe de todo mundo que ele amava, e não foi fácil passar por aquilo. Mas o irmão Farley falou que ele conseguiu passar porque ele se lembrou de que Deus estava com ele naquele momento e que Deus estava sustentando mediante toda aquela dificuldade. Então essa passagem que a gente acabou de ler do livro de Isaías também mostra um período muito punk, muito ruim na vida do povo de Israel, que era o quê? Quando eles eram escravos lá, estavam no cativeiro lá da Babilônia, estavam sem terra, sem conseguir olhar para frente, sem achar que tinha futuro, esperança, achavam, nossa, vou morrer aqui na Babilônia, longe de tudo. E muitas vezes a gente se sente assim também. A gente tem a sensação que a gente ora e que Deus não está ouvindo. A gente fica na dúvida, gente, por que isso nunca passa? Será que Deus não está me ouvindo? Será que Ele não vai me dar uma resposta? E aí a orientação é, em momentos como esse, a gente precisa lembrar das palavras do Senhor. E o que o Senhor disse para o seu povo naquela ocasião? Ele falou, eu sou contigo. Por isso, irmãos, que é importante que nós leiamos a Bíblia, a palavra de Deus, porque senão, no momento oportuno, na hora que nós precisarmos, nós não vamos nos lembrar do que o Senhor disse. Mas ele fala aqui, ó, eu sou contigo. Então, quando parecer que a gente não tem mais força, que a gente precisa de força, porque perdemos toda, precisamos de coragem, precisamos de algo que nos impulsione a seguir em frente, aí a gente tem que lembrar daquilo que o Senhor falou para o povo dele, e nós somos o povo dele. Eu te sustento com a minha mão direita. Amém? Coisa boa de ouvir, né? Então nós temos que nos lembrar, mas para isso temos que ler a palavra de Deus. Bem, irmãos, o nosso manancial termina assim, ó. Quando as forças se esgotarem, lembre-se do encorajamento do Senhor, eu te sustento com a minha mão direita. Então, só lembrando que esse texto aqui foi escrito para o Manancial, que é produzido pela União Feminina Missionária Batista do Brasil, que traz meditações diárias para a gente, com o objetivo de inspirar, exaltar e edificar, sempre baseada na Bíblia. Então, o irmão Farley Monteiro escreveu, nós estudamos e nós vamos nos lembrar da importância desse texto. Eu me despeço aqui, irmãos, com um abraço, ó, um abraço de urso, lembrando que o abraço é um encontro de 2 corações e que ele só não dá certo em reunião de porco e espinho. Mas nós que sabemos que nunca estamos sós, que Jesus está conosco, que o Senhor está nos segurando com a sua destra, a gente não tem problema nenhum em abraçar, não é mesmo? Quero lembrá-los também do que está no Salmo 73, 26, que diz, Deus é a minha força, Ele é tudo o que eu sempre preciso. Agora eu me despeço com a palavra de ordem que é confia. Confia em Jesus.